Estamos prontos? É isso aí. Estamos no ar, pessoal. Já estamos no ar. Muito boa noite. Que beleza. A todos e todas. Estamos bonitos na tela, estou vendo aqui. É isso aí. Gente, então assim, vamos chegando, né? Agora, estou aqui com a Maria Helena, de Blumenau, com o Joel, da capital. Depois a gente vai fazer as apresentações e as honras. Por enquanto, a gente vai esperar o pessoal acessar o link. O pessoal da comunicação daqui a pouco vai disparar nas redes. E aí a gente efetivamente começa, né? Uhum. Com esses dois oficiais de justiça. Duas vítimas escolhidas a dedo. Na pinça, na pinça. Que beleza. A gente está tentando fazer esse giro, o giro pelo estado, assim, né? Pegando semana passada, semana passada foi o SIG e a Nedi, né, de São Miguel, SIG de Blumenau, agora o Joel da capital, a Maria de Blumenau, e assim nós vamos girando as funções, os cargos, para a gente ir debatendo, né? É bom para a gente ver os diferentes contextos, né? Exatamente. Exatamente. Vamos chegando, pessoal, vamos já compartilhando o link, né? Chegando aí, não? Ainda não recebi o link. Ó. Agora eu recebi, eu vou disparar aqui no Zap. E aí a galera começa a entrar. E aí a gente começa esse nosso papo. Aqui. Pessoal que vai chegando, ó, o pessoal já começou a comentar aqui, a Ignez de Concórdia, a Shirley de São Miguel. É isso aí, gente, vamos se aproximando. Vamos chegando, que vai ser bom papo, né? Sem papas na língua, né, Joel? Com certeza. E olha que tem muito o que dizer sempre, né? Já que é para falar, né, Joel? Já que é para falar, a gente fala mesmo. Não provoca, né? Não provoca que vem. Com certeza, amigo. Estamos na linha de frente, né? Bem isso aí. É o que a gente fez, inclusive, quando a gente foi pensando esse ciclo de lives, né, que a gente está fazendo com os cargos e com as funções, a gente pensou justamente nisso, né, que o primeiro foram os TSIs, e agora, em segundo, os oficiais. Os TSIs foi aquela correria para colocar o home office para todo mundo, e os oficiais é que a galera que pandemia rolando na rua, né, direto, tipo, não trabalha na rua, né, então, como que foi esse trabalho? Mas aí vamos esperar, ó, o pessoal agora começou a bombar, ó. A Cris Miller chegou, de Indaial, o Williams de Indaial, a Rosana, de Braço do Norte, um beijo para todo mundo, a Ivânia, lá de São Miguel do Oeste. Ó, beleza. Vamos chegando e bora começar, então, o link... Manda ver, né? Contigo aí. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós estamos na nossa 17ª live. Nós estamos na 12ª semana finalizando na 11ª semana de home office, né? E aí, inclusive, a gente já espera que todos e todas estejam bem em suas casas e nessa pandemia, os familiares. Hoje, inclusive, eu recebi uma notícia de contaminação de uma irmã de uma amiga, sabe? Então, ali de Jaraguá. Uma pessoa que ficou em casa, o tempo inteiro em casa, saía muito pouco, e mesmo assim pegou. Tá bem, né? Teve sintomas leves e tal, mas pegou. Então, como isso é algo preocupante, né? Que a gente não dá para bobear, porque é nesse vacilo, nessa, digamos assim, essa liberação aí que né, o nosso presidente faz questão de trabalhar a esse favor, e aí
E agora os casos estão chegando mais perto da gente, né, Neto? Então a coisa fica mais real, assim. Com certeza, né? Exatamente. E os oficiais foram justamente os que estão na rua o tempo inteiro, né? Sempre estiveram na rua. Essa é uma grande preocupação, né, Neto? Desde o início, né? Mas é isso aí, gente. Antes então de apresentar efetivamente o nosso convidado e a nossa convidada, eu queria fazer dois recados bem rápidos. Primeiro é nessa linha aí que eu estava falando, né? Nessa impossibilidade de a gente se reunir com a categoria. Esse ciclo de lives que a gente começou a fazer agora com os cargos e funções é uma forma de a gente se reunir de alguma maneira, né? Então está sendo bem bacana, assim, um retorno bem legal. E essa troca, né, que a gente faz aqui entre nós, né, quem está ancorando, digamos assim, a live, mas também com quem está em casa, né, a partir dos comentários e das perguntas e do debate que rola. Então, desde já eu já falo para o pessoal, ó, comenta, deixa a pergunta, que a gente, dentro do possível, vai responder, vai debater aqui. Inclusive, a gente está pensando a possibilidade de a gente fazer encontros regionais, né? Tipo, fazer encontros regionais virtuais, reunir a comarca, debater os temas e fazer uma troca, né? Nesse período tão importante para a gente discutir a valorização dos trabalhadores e a organização do trabalho, né? E sempre a nossa perspectiva de gestão, digamos assim, é sempre, sobretudo agora, nesse momento, a necessidade desse olhar, dessa organização vinculada à necessidade de valorização e defesa do serviço público, de modo geral. A gente tem sofrido aí ataques permanentes. A gente vem sendo marginalizado, né, de todos os lados. Como diz o ministro da Economia, com a granada no bolso, né? A gente está trabalhando com a granada no bolso, né? Então, o segundo importantes, eu uso a tecnologia, né? Acho que foi muito pontual nesse momento. A gente está numa guerra diferente, por exemplo, da Segunda Guerra, que não tínhamos a internet. A internet é um negócio abençoado, que está dando um suporte sobre todos os aspectos. Essa proximidade que a gente estabelece através das mídias, né? Isso é algo que, imagina, facilita bastante, né? A comunidade encarar esse momento. Exatamente, e fazer o bom uso, né? Fazer o bom uso a partir de... Estou falando do bom uso. A partir de fontes, né? Confiáveis. E o nosso segundo recado é que de fato, assim, a gente tem trabalhado muito, né? E só esse número de lives, que são 17, né? Essa é a 17ª, diz bastante coisa, né? Não pela live em si, não resumindo a nossa atuação pela live, mas para fazer a live, né, existe todo um trabalho, né? Então, assim, se são 17 lives, a gente falou sobre plantão, sobre VPNI, sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre home office, tudo isso tem um desenvolvimento e um trabalho anterior, né? E aí tem um corpo de assessoria, os funcionários do Sinjusc, os diretores do Sinjusc e os apoiadores, tipo, todos empenhados para fazer da melhor maneira possível, né? Então, assim, se a gente vem falar sobre VPNI com advogados do Brasil inteiro, né, é porque a gente atuou nesse tema, né? Então, se a gente traz um psicólogo para falar sobre isso, é porque a saúde mental, para nós, é um tema que é caro e a gente entende que é importante para a categoria. Então, assim, esse é o tipo de sindicalismo que a gente se propõe, é um sindicalismo sério e comprometido, né? Porque a gente não está aqui para ficar 3 anos fazendo troca de carta com o tribunal, né? Ficar trocando cartinha não é a nossa forma de agir, né? E essa discussão do trabalho e da organização do trabalho, ela ganhou uma importância gigante com essa aceleração do processo do teletrabalho e do home office, né? Que vem ao mesmo tempo de um ataque ao serviço público. Então, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa parar e pensar sobre isso, né? Tipo, muito antes da pandemia,
já havia uma tendência, né, de redução e substituição das atividades, digamos assim, tradicionais, né, por ferramentas automatizadas, e o trabalho das pessoas passa a ser residual em algumas plataformas mais avançadas, né, e ela empurra esse trabalho vivo, digamos assim, para as atividades ditas manuais, ao mesmo tempo que empurra, ela amplia, né, essa digitalização, essa virtualização do trabalho, ela empurra de uma maneira muito acentuada, e isso vai acontecer de uma maneira exponencial agora, depois da pandemia, um exército de massa de trabalho, de força de trabalho. Né? Então, assim, essa é a realidade do contexto contemporâneo do mundo do trabalho. E a gente precisa estar ligado nisso. A gente não pode achar que a gente está alheio, ou né, ignorar achar que a gente vive numa ilha da prosperidade e que essas coisas não vão chegar. Elas vão chegar. E aí é por isso que a gente precisa se reaproximar, se reagrupar enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora, né? E aí, dentro das especificidades de cada uma dessas funções, e por isso que a gente está aqui para debatendo hoje com os oficiais de justiça, porque é um período de a gente resistir, né? Então, a gente precisa resistir, né? Nos interessa a vida dos trabalhadores, e por isso que a gente quer saber do cotidiano dos oficiais de justiça, né? A vida nesse presente, nesse tempo presente, que é bastante duro, né? Para a gente construir as pautas comuns e as lutas decorrentes dessas pautas, né? E aí é o papel do sindicato, né? Isso é fazer o sindicalismo, isso é fazer o sindicato, é fazer a categoria pensar, de vez em quando a gente cutuca e a categoria se incomoda, mas esse é o nosso papel, esse é o nosso papel. Se for, a gente não vai trabalhar com troca de cartilha, não vai. Não é do nosso feitio fazer esse tipo de sindicato. E aí, antes de passar a palavra, eu quero apresentar efetivamente, agradecer o convite, que inclusive foram prontamente aceitos, né? Não precisou nem insistir muito, né? Então, a gente fica muito, muito agradecido e honrado com a presença de vocês. A Maria Helena, que é oficial de justiça em Blumenau, né? Uma devoradora de livros e uma chefe de cozinha de primeira. O Joel, que é oficial de justiça aqui na capital, né, no Fórum Central, e um músico também que tem aí na veia dele a música, né? Então, que legal. Boa noite a vocês dois, muito obrigado. Boa noite. E eu Boa noite a todos. E eu já passo a palavra, se quiserem fazer considerações iniciais antes de responder a pergunta, mas eu já passo com a pergunta, que é justamente como foi, né? Tipo, adequar o trabalho, organizar o trabalho desde o início, tendo que estar na rua, isolamento social, pandemia, e o tribunal enchendo vocês de EPI, né? Vocês saíram que nem, né? Cheio de EPI. E aí, como é que foi? A pergunta é muito boa, né? Não podia ser diferente para a gente começar esse bate-bola aí. Boa noite a todos, né? Vocês, o Neto também agradecer o Sinjus por essa oportunidade e cumprimentando todos os servidores do Estado de Santa Catarina e os oficiais de justiça, sobretudo, né? Os colegas oficiais que estão sofrendo junto aí nessa pandemia também. No começo ele foi complicado, eu acho que para todo mundo, né? A pandemia veio de uma forma, claro, a gente não tem conhecimento, tinha muito poucos dados sobre até como se comportar frente a essa pandemia. E isso, em relação ao trabalho, se refletiu diretamente. Evidentemente que esse desconhecimento inicial, a gente não pode justificar tudo o que aconteceu, o que teve como desdobramentos a partir dessa dificuldade inicial. Eu acho que ela foi uma dificuldade, sim. Mas eu também acho que, nesse contexto das dificuldades iniciais, mais uma vez, os oficiais de justiça foram meio que esquecidos. Eu digo isso porque tenho experiência de 33 anos no oficialato da capital. Então, eu acho que o único servidor, eu não vejo outro, que está na linha de frente
do Poder Judiciário é o oficial de justiça. E na pandemia, eu sei que no primeiro dia, no dia 17, 16, 17, eu estava no tribunal tentando ver como é que ficaria, quais seriam os protocolos de segurança, que tinha gente no plantão, eu estava no plantão, inclusive, né? Como é que a gente ia enfrentar isso? Os equipamentos de segurança, onde é que a gente buscava? Cadê o tribunal ter disponibilizado ou não? Quer dizer, houve certas negligências, eu entendo, tá? A minha posição, a posição de alguns oficiais também, em relação à própria administração. Então, a ausência desses protocolos iniciais para o oficial, para mim, foi muito grave, né? Então, eu acho que a principal situação foi essa, aliado à questão da falta dos equipamentos de segurança, de proteção individual, né? Que a gente não tinha realmente, e nem tinha para comprar. Então, naquele momento, acho que a grande dificuldade foi essa. E depois, que medidas que a gente iria cumprir? Houve uma dificuldade de a gente definir quais as medidas que seriam urgentes, né? Ou seja, naquele momento, eu percebi que a gente tinha que fazer uma ponderação de princípios constitucionais. Por exemplo, a medida que eu tenho que cumprir, ela representa um perigo maior para a destinatária da ordem do que a vida do oficial de justiça. Ou seja, eu fiz esse exame várias vezes, e eu digo o seguinte, eu, na ausência de regras naquele momento, eu fui pela Constituição, né? Então, se eu verificava que o oficial de justiça, naquele momento, a minha vida poderia correr mais risco com o contágio, era mais sério do que a medida que eu iria cumprir, ou seja, daquele bem tutelado, eu não cumpria, eu tenho certidões até nesse sentido. Depois as coisas foram melhorando, né? Mas teve, por exemplo, teve um amigo, um colega da capital, um oficial de justiça, que teve que fazer uma exumação de um corpo. Qual era o protocolo naquele momento? Como é que se fez? O oficial ficou perdido. Ele até pediu que eu falasse isso, né? Como proceder naquela situação? Intimar alguém com suspeita de Covid? Olha só, a gente estava correndo do vírus, todo mundo, e o oficial tinha que intimar alguém com suspeita de Covid. Isso aconteceu. Então, eu acho que o oficial de justiça foi esquecido. No decorrer da pandemia, algumas questões foram tomadas, algumas medidas que amenizaram isso. Mas vieram outras questões que a gente vai abordar na sequência. Eu quero ouvir um pouquinho agora a Maria Helena, a experiência lá de Blumenau em relação a esse começo. Bom, diga lá. Bom, eu sou oficial aqui em Blumenau há 20 anos já, e no início foi confuso. Foi confuso porque entre o 16 e 20 de março, que foi deflagrada a pandemia, então o fórum fechou e tudo fechou, atividades cessaram, mas os oficiais, a gente não tem, né, essa possibilidade, nunca tem, nem nunca teve, é home office, né, o nosso trabalho é na rua. Então, ok, vamos parar, mas e os meus mandados que estão na pasta? Com audiências para a semana que vem, o que eu faço? Eu certifico, devolvo, dizendo que eu estou devolvendo por causa da pandemia, porque não veio um posicionamento claro para a gente, o que a gente devia fazer com os mandados. Não, fiquem com eles, não, certifiquem, devolvam tudo. Não veio. O nosso WhatsApp aqui em Blumenau, nossos grupos de WhatsApp fritavam, assim, durante, cara, umas 2 semanas, assim, e até 11 da noite, no dia seguinte, 300 conversas, 500 conversas, porque estava todo mundo aflito, querendo saber o que fazer. E no começo, o nosso medo da pandemia era muito grande, né? Não que ele não seja ainda, mas feliz ou infelizmente a gente vai normalizando algumas situações e a pandemia agora cresceu e o nosso medo diminuiu, né? Mas no começo o medo que a gente tinha era muito grande. E apesar do tribunal ter sancionado algumas normativas, né, Joel, que validou intimações por WhatsApp, por telefone, só que muitos mandados não é possível a gente fazer por telefone. No meu último plantão, por exemplo, todos os mandados que eu recebi eu tive que fazer pessoalmente, porque não tinha telefone. Quando tem telefone, muitas vezes não é o telefone certo, e muitas vezes são medidas que a gente precisa estar presencialmente junto, né? Um afastamento de Maria da Penha, que aqui em Blumenau, assim, são os mandados que mais estão saindo, né? Crescendo muito, mandados de violência doméstica. Então, são coisas que a gente precisa estar ali. Não tem como fazer por WhatsApp, não tem como fazer por telefone. E aí a gente tem que
tem que fazer o quê? Tem que ir, né? Tem que botar a máscara que a gente comprou, que a gente conseguiu, porque o tribunal não providenciou máscara, não providenciou nenhum, pelo menos até mim, até Blumenau não chegou nada providenciado pelo tribunal. A gente recebeu algumas máscaras do Sindojus, e foi isso. E vamos lá, né? Estamos trabalhando aqui em Blumenau em regime de plantão, em regime de urgência, mas basicamente presencialmente, assim, porque muitas coisas não são possíveis fazer por telefone. Não, é só com relação a esse começo aí da pandemia, claro que era um cenário de muitas incertezas, né? E a gente sabe que a administração também teve dificuldade, e é uma situação difícil realmente de gerenciar naquele momento. Sim, mas eu acho engraçado que absurdos foram cometidos em relação aos oficiais de justiça. Eu tenho que registrar porque as provas existem, né? Ou seja, eu não consigo concordar que naquele momento, onde as audiências começaram a ser canceladas, uma série de procedimentos adequados para o momento, né, foram realizados. E, ao mesmo tempo, saía mandado, por exemplo, para o oficial de justiça intimar presencialmente o réu ou a parte interessada de que a audiência havia sido cancelada. Tá louco. De Deus, né? Não dá, né? Eu acho que todo mundo sabe, está na página do tribunal, onde tinha o decreto do governador em curso, dizendo da pandemia. Então, por que o oficial tinha que se expor, né? Então, eu continuo, né, batendo nessa tecla. Infelizmente, nós fomos negligenciados de começo, né? E exatamente em relação a esses absurdos. Outra coisa que também me chamou muita atenção naquele momento é o cumprimento dos mandados nas unidades prisionais, né? Quando, naquele instante, inclusive, a própria direção do Departamento de Administração Penal dizia, né, fizeram uma reunião naquele instante, de que estavam construindo uma barreira sanitária para proteger a população carcerária, o que é muito lógico, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabia como tinha que cumprir os mandados lá. Essas coisas têm que funcionar meio que igual. É coisa de decidir se o avião vai cair, o que tem que fazer. Não pode esperar ele cair para depois, né, ver qual é a manobra. Então, é importante pontuar isso, né, em relação ao início da pandemia. E é importante isso que o Joel colocou, apesar de, sim, ser uma situação difícil, né, que ninguém talvez não pudesse imaginar uma pandemia, muito embora a ação do homem contra a natureza da maneira que está, tipo, né, também não é lá, se a gente for pensar nas consequências da nossa ação no meio ambiente, também não é de tão estranho uma pandemia vir ou algo vir, né, em decorrência dessa ação humana na natureza. Mas, enfim, mas o tribunal é um poder de Estado, né? Tipo, o nosso patrão, né? Exato. Bem ou mal, é um poder de Estado. Então, nós não estamos falando, assim, com todo respeito, assim, mas de uma loja de material de construção, né? Que não sabia o que fazer. Não, nós estamos falando de uma estrutura de Estado, um poder de Estado, com casa militar, com delegado, com todo um serviço de inteligência junto, uma enormidade de pessoal, inclusive super qualificado, é importante dizer, né, que o pessoal tem, né, a alta cúpula do tribunal é composta também por servidores altamente qualificados. Verdade. Então, não dá para deixar a coisa assim, por conta. Oficial, arruma aí uma máscara e toma aqui uma caixa de luva e vai, não dá, né? Então, assim... Mas nem isso fez, né? Nem isso fez. Eu vou dizer o seguinte, em relação aos EPIs, né, no começo realmente teve essa dificuldade, eu vou falar da capital. Uhum. Agora, né, quer dizer, já faz algumas semanas aí que a direção do fórum disponibilizou, até por conta daquela resolução da portaria da Corregedoria Circular, né, que disse que o tribunal tem que autorizar os diretores de fórum, adquirir, tudo isso. Então, aqui, a direção do fórum, a secretaria, está disponibilizando para os oficiais
todo mundo está tendo, não tem notícia na capital de que as pessoas, os oficiais estejam sem equipamentos, né? Então, menos mal, né? Ainda bem, esse material está sendo fornecido. E o próprio sindicato, né? O nosso sindicato, a categoria, também forneceu para os seus filiados. Até não peguei porque já tinha o suficiente, mandei fazer, comprei, e aí, né? Aí não precisava pegar, né? Mas então, só para fazer esse registro, eu também não tenho, só para complementar, Neto, e Maria Helena, eu não tenho o dado em relação ao Estado, como é que está isso. Eu tentei verificar com algumas pessoas, parece que algumas comarcas não têm dificuldade com relação aos equipamentos de proteção individual, né? Outras já têm o equipamento, então eu não tenho esse dado realmente mais concreto para dizer. Mas Blumenau, pelo que a gente está sabendo aí, né? Você está falando, não foi disponibilizado, é isso? É engraçado, porque foi passado um protocolo, tipo assim, a DMP autorizou a compra, só que aí, assim, tem lugares que teve dificuldade de comprar, e o nosso questionamento do sindicato foi justamente esse. O tribunal, um poder de Estado, não pode deixar com que a comarca de Ipumirim compra, a comarca de Mondaí, a comarca da capital. O tribunal tem que comprar e mandar para as comarcas. Né? Porque senão vai ficar lá o secretário do foro buscando uma loja que tenha disponível. Aí acha num preço que não é o de mercado, né? A gente bem sabe. E aí não é culpa do secretário do foro ou do servidor, né? Que tá muito caro. Aí o tribunal não autoriza, porque está muito caro. Então, assim, essas questões. E aí eu queria já passar para a segunda pergunta, que é essa, assim, o que vocês imaginam, assim, as principais questões que, dado esse contexto, né, que vocês imaginam que devem ser observadas quando o assunto é o trabalho na rua, que é o efetivamente de vocês. E aí, assim, de uma maneira institucional, né, pensando no poder judiciário, assim, como que vocês pensam isso, assim? Maria Helena, pode começar. Não. Os cuidados que a gente deve tomar no nosso trabalho, tu quer dizer? No sentido, assim, do que você sente falta, digamos assim, tipo, o trabalho de rua. Eu posso até adiantar, porque de repente eu entendi a pergunta e eu já estava pensando em alguma coisa. Pode ser, Maria Helena? Pode ser? Vai. Puxando até o que a gente estava falando antes, né? Eu acho que a Maria Helena também tocou nesse ponto, quando o tribunal determinou ali, instituiu que a gente pudesse utilizar as mídias, o cumprimento de e-mail eletrônico, isso realmente foi muito lógico e não poderia ser diferente, evidentemente, né? Mas, mesmo assim, os oficiais esbarraram alguns problemas. Por exemplo, tem que disponibilizar as partes ou o Ministério Público, dependendo, né, do dono da ação, ele disponibilizar endereços e contatos para que o oficial pudesse ter acesso. E nem, às vezes, nem no sistema integrado de informações a gente encontrava. Então, quer dizer que eu senti muita falta de um banco de dados. Esse banco de dados, os oficiais começaram a construir aqui na capital, né? Tem que ir lá, por exemplo, né, na Unimed, quem que recebe, o próximo oficial já sabia como é que ia fazer. Então, os oficiais também tiveram que se utilizar dessa poder criativo, né, de começar um banco de dados. E eu acho que isso é algo que a gente tem, enquanto durar a pandemia, fortalecer dentro das suas comarcas, né, porque com certeza a praxe vai continuar sendo essa, né, do oficial fazer por meios eletrônicos. Agora, evidentemente que o número de mandados ficaram reduzidos, mas teve, por exemplo, teve situações assim descabidas, né, que aconteceram, que estão acontecendo agora, também, não só no começo, de mandados desnecessários. Eu acho que institucionalmente, aproveitando a pergunta do Neto, entrando na pergunta, Neto, eu acho que tem que se fortalecer essa ideia cada vez mais, porque a curva de contágio está em ascensão no Brasil. Santa Catarina está numa situação confortável, mas a própria cidade aqui, Florianópolis, a coisa já começou a mudar um pouco, o prefeito já está preocupado até em liberar, dia 17, o transporte público, né? Porque as pessoas parece que esqueceram que a pandemia está em curso. Então, é importantíssimo que a gente continue nesses meios, que se crie condições e que se evite, aí que se busca da administração, essa coerência dos magistrados, nossos superiores, com
uma certa fiscalização e o aval do tribunal, no sentido de determinar realmente para o cumprimento aquelas medidas que são importantes, aquelas medidas que são realmente urgentes, porque a gente tem uma série de medidas que estão sendo despachadas, que não estão, eu verifico, que não estão no contexto das urgências que o momento requer, né? Ou seja, o oficial não conseguiu, tem que fazer um afastamento do lar, não tem como ser por meio eletrônico, vai ter que ir lá fazer, né? Mas aí, tudo bem, é uma medida interessante. Agora, por exemplo, alguns oficiais na capital receberam, depois de todo, passado aquele momento inicial, os oficiais receberam intimações para a pessoa vir até o fórum e participar de uma audiência de monitória, na vara de execução penal. Alguém expediu esse mandado, alguém viu que estava expedindo, pelo amor de Deus. Este momento, quando tem uma resolução que, com muita propriedade lógica, diz que as reuniões, os atendimentos presenciais estão proibidos, evidentemente que esse é o caso típico de não poder expedir mandado, não ser apropriada a expedição de mandados. Então, eu acho, Neto, que se preocupa, que a preocupação maior dos oficiais é que se continue dentro dessa atuada, né, com a fiscalização do tribunal. E eu te digo mais, presídios, nós temos uma resolução específica, circular da própria corregedoria, que diz como é que são feitos os mandados em presídios, né, que são intimações de sentença e citações, primordialmente via online, do cartório para a unidade prisional. Então, eu vou dar um dado de muita importância para fechar, e depois a Maria Helena vai falar sobre essa questão. Aqui na capital, a gente sabe que nas últimas 2 semanas está sendo expedido de 30 a 40 mandados para a unidade prisional, a ponto do oficial de justiça ter que ficar a manhã inteira na unidade prisional. Isso eu acho que é um desrespeito com o ser humano, com o oficial de justiça, com o agente prisional, com a sociedade que vai contaminar, com a família, com a massa carcerária que está lá. Então, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa no sentido, no tocante à atividade do oficial de justiça. A instituição precisa olhar isso, porque a liberação, acho que ela não pode acontecer como está acontecendo, deve ser repensada e primar para que, na prática, os meios atuais sejam mantidos e com uma certa proficiência, né? É isso aí. Enquanto eu ouvia vocês falando, eu lembrei de um dia que era 9h30, 10 da noite, e uma colega, uma oficial, me ligou, meio apavorada, e ela disse: Maria, eu tô apavorada, eu acabei de chegar em casa, estava no plantão, acabei agora, Maria, a gente vai se contaminar, isso foi há um mês atrás, mais ou menos, Maria, a gente vai se contaminar, Maria, não tem como, a gente vai na casa das pessoas, eu tô apavorada, ela estava apavorada, as pessoas chegam perto, a gente não pega assinatura, mas elas não entendem, elas dão papel, e Maria, ela estava apavorada. A fala dela era bastante angustiante, assim. E eu pensei, o que eu ia falar para ela? Pois é, amiga, eu não tinha o que falar. A gente tem que tomar os cuidados, o que a gente puder fazer, né, e o que o tribunal nos possibilita, ajudou bastante, essas coisas, esses mandados feitos online, algumas coisas por WhatsApp, mas o oficial de justiça, ele tem que estar lá na linha de frente, né, e sim, corremos o risco, e acho que temos muito medo, eu não sei se tu lembra, Joel, mas no começo, alguns 2 ou 3 oficiais morreram por Covid, essas notícias circularam, e isso reforça muito o nosso temor de estar na rua. Aqui em Blumenau, eu confesso que a situação eu acho que é melhor do que Floripa. A gente não está lidando com tantas arbitrariedades como tu estás falando, eu não tinha conhecimento. É um absurdo que oficiais tenham que passar o dia, amanhã, fazendo mandados no presídio, mandados que a gente sabe que não são urgentes, que não deveriam estar sendo expedidos, isso tem que ser levado ao sindicato, isso tem que ser tomado alguma providência. Em Blumenau, a gente está sendo respeitado nesse sentido. Mas é o que a gente está sempre, porque a gente também aqui é bem atuante. A gente tem um grupo relativamente unido, né? Todo grupo tem as suas dissidências, mas a gente tem um grupo bastante unido
e a gente comenta muito entre a gente, recebi tal mandado, não, esse mandado não, entre em contato com a escrivã, porque eu não quero que no meu plantão, no teu plantão, não queremos que isso se repita, então vamos começar a cortar o mal pela raiz. E a gente tem muito também essa dinâmica que tu comentaste, de trocar informações, né, entre nós. Olha, estou de plantão, recebi um mandado agora, 9 da noite para a Celeste, vou mandar para vocês o WhatsApp do diretor. Então, todo mundo já registra, olha, recebi um mandado tal, tem que mandar para o e-mail tal e falar com tal pessoa. Já vai dando os direcionamentos para facilitar a vida. Isso facilita muito o nosso trabalho. E seria muito salutar que todo o grupo de oficiais, de toda a comarca, tivesse esse tipo de diálogo, né? E só vem facilitar o nosso trabalho e é uma baita de uma prevenção, né? Evita com que a gente precise ter contato e desnecessários, enfim. Acho que ajuda bastante o trabalho. Não, e com certeza, né, Maria? Eu acho que os oficiais acabam driblando um pouco as dificuldades pela união, realmente, em razão do trabalho. Diante das dificuldades e dos absurdos que fora da pandemia e que dentro da pandemia a gente está sempre, porque sempre estoura na gente, né? Cara, todo mundo tem as suas mazelas, as suas dificuldades como funcionário do TJ. Mas eu vou falar do meu lugar de fala, que é o lugar do oficial de justiça, assim como o teu, né? A gente tá lá na ponta da corda, né? Atrasou tudo no cartório, no gabinete, chega um mandado um dia antes para audiência, o oficial que tem que dar jeito, né? O juiz despachou, o cartório fez uma... É o oficial que vai ter que sair na rua para cumprir, né? A gente está sempre olhando a cadeia e acaba na gente. Então, a gente está sempre sendo vítima, assim, não querendo ter um discurso vitimizante, mas a gente sempre acaba com a bomba na mão, né? A gente é o último e a gente está com a batata quente. E a gente tem que resolver entre a gente. Porque a gente não consegue jogar de volta. A gente tem que resolver essa batata quente. E a gente é que está em último na fila. Só para complementar, Neto, posso? Vamos lá. Sim. Eu acho assim, eu que já estive à frente do sindicato, Sindojus, né, também, na diretoria, e eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares, várias comarcas do estado, e vou dizer uma coisa com muita propriedade e com muita sinceridade. Nós temos um oficialato muito competente no estado. Evidentemente que toda categoria tem um ou outro, enfim, a gente sabe que tem um mau profissional em qualquer lugar, mas nós temos um pessoal que pega firme, que dribla as dificuldades que às vezes não visualizadas pela administração para levar a prestação jurisdicional a contento. Isso é muito importante. E aí eu volto a frisar, por exemplo, que é importante que a gente tenha uma parceria, um apoio, já vou até dizer, em relação a algumas instituições, mas o apoio primordial da administração. Eu vi uma coisa que me deixou um pouco chateado em relação à OAB. Eu tenho advogados amigos, sempre tive um bom relacionamento com a OAB, respeito demais a OAB de Santa Catarina, mas a gente sabe que a OAB protocolou 2 ofícios, me parece, junto ao tribunal, dizendo como é que o advogado ia se portar, enfim, protegendo toda a sua turma. Beleza, eu acho que é por aí. Mas só que, ao mesmo tempo, exigiu que os mandados represados fossem cumpridos, de qualquer forma. Ou seja, vale dizer, o oficial ser jogado na rua, de qualquer jeito, abraçar o Covid, não sei, mas eu acho que é nesse momento que falta aquela empatia, né, institucional, de uma categoria com outra. A OAB fez isso, né? Eu acho lamentável. Eu não sei o resultado desse ofício, mas eu sei que ele chegou ao tribunal, né? Me parece que o tribunal não fez nada nesse sentido do pedido, porque as coisas estão nesse nível que a gente está cumprindo via online. Mas os cartórios, por exemplo, estão... uma das coisas que aconteceu nesse meio aí, né, que acho que é importante frisar, é que quando o tribunal ele suspendeu a expedição de mandados, eu acho que andou muito bem. Mas a partir do momento em que ele autorizou a expedição de mandados e suspendeu apenas a distribuição, isso aí gerou caos. E a resolução ali de início de maio, acho que é a 7, a resolução conjunta,
ela permite a fluência dos prazos dos processos eletrônicos. E acontece o seguinte, os cartórios começaram a cobrar tudo, como se os nossos prazos, aqueles mandados que foram expedidos pouco antes da pandemia, portanto, ainda com prazo para serem cumpridos, ainda em vigor, e foram suspensos, nossos prazos foram suspensos também. E entendo que em dias úteis. Tá? A suspensão é aí. Quando voltou os prazos ali para os processos eletrônicos, isso, de certa forma, autorizou, entre aspas, que os cartórios cobrassem os mandados represados lá, mas a própria resolução, e parece que os cartórios, enfim, alguns, né, não estou falando de todos, mas as situações acontecendo, não observaram que continua sendo proibido o cumprimento dos mandados, a não ser aqueles urgentes, os meios presenciais, ou seja, as reuniões presenciais, de ida ao fórum, suspensão da audiência, tudo isso continuou, mas a cobrança, nesse sentido, até hoje. Então, é importante, né, e acho que a tua pergunta ficou cheia de resposta, mas acho que é um compromisso realmente da instituição, e a gente precisa, de alguma forma, através das nossas representações, levar essas questões no tribunal, porque nós precisamos ser amparados. O oficial de justiça, ele sofre de um mal, ele sofre de medo da administração. Eu posso dizer isso porque eu estou há 33 anos como oficial de justiça. Não sei se isso é assédio moral, eu não sei, não vou dar nome para isso agora, mas existe esse temor. Então, tem gente preocupada já, por exemplo, como é que vai ser, né? Então, eu acho que a administração precisaria olhar um pouco mais o oficialado de justiça. Não, e sobre isso, até vou ver aqui, tem o debate aqui nos comentários está bem bacana. Tá bacana? Legal. Tá legal. Inclusive, assim, o Sig fez uma pergunta, a Adri Ballerini comentou, aí já aproveito e deixo beijos e abraços. Só comentando, eu posso? Pode, claro. Não, eu só ia complementar o que o Joel falou em relação a essa última fala. Isso é o nosso maior pavor aqui em Blumenau, porque os mandados estão sendo expedidos, mas não estão represados, né? E quando voltarmos, sobrevivemos ao Covid, mas vamos sobreviver a essa enxurrada de mandados? Não sabemos, porque a gente já tem pesadelo agora, porque eles vão abrir a torneira e vai vir mandado, e a gente não vai dar conta, vai ser loucura, enfim, esse é o nosso maior, assim, dilema, e a gente fica conversando até hoje. Já entramos em contato com os cartórios? Não, vamos esperar voltar. O que fazemos? Como é que vai ser? Tá todo mundo, ó. Sim. E aí que eu vou para a gente avançar aqui também. Por exemplo, aí só aquela questão que vocês comentaram, né, dessa troca de informações e uma espécie de banco de dados que vocês têm, né? O SIG fez um comentário aqui no sentido de que várias transportadoras e correios, eles utilizam vários dispositivos, né? Fornecem dispositivos de tela para fazer cumprimento. Então, por exemplo, aí a Cris Miller comentou, o tribunal autorizou a intimação pelo WhatsApp, mas o WhatsApp o celular, é o pessoal. Né? Tipo, você está gastando dados, você que está fazendo. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a discutir, a debater, porque é aquela história do iFood, né? O entregador do iFood tem que comprar a mochila, a bicicleta, a maquininha de pagamento, ele tem que comprar tudo. O iFood não dá nada para ter. Pagar. Então, essas discussões. Outra coisa que também me veio, o tribunal faz muito... eu tenho uma série de questionamentos em relação aos mutirões de conciliação, né? Porque o Estado intervém muito na vida do João e da Maria, que caiu o muro na casa do vizinho, aí o Estado vem e diz, não, vocês têm que conciliar, não pode entrar na justiça. Agora, com a Unimed, com a TIM, com a Claro, com a NET, aí não dá. Não, aí não vai. Aí o tribunal não pode intervir. Então, em épocas de pandemia, o tribunal não pode chamar assim, seguinte, empresas, vocês vão ser intimados por e-mail e vocês vão ter que mandar o e-mail que vai ser mandado para se vira. Qual vai ser o e-mail? Se é 5 e-mails, se é 1 e-mail, se uma pessoa... Se vira, sabe? Então, assim, o tribunal,
intervém contra o pobre, né? O João e a Maria, ele intervém. Agora, com as grandes empresas, não. Né? Então, assim, e aí sobra lá para o oficial, tem que ficar correndo atrás e vendo qual é a empresa e não sei o quê. A gente viu, né? Pode falar. Não, a gente viu agora, na pandemia, na impossibilidade de às vezes, ir para a rua, e como muitas mudanças foram feitas, como muitas coisas podem ser agilizadas e podem ser feitas de maneira muito mais fácil. Né? Intimações que antes vinham para a gente, agora podem ser feitas por telefone, é muito mais fácil, né? Por exemplo, intimações, o Gel falou que o oficial está sendo obrigado a fazer intimação de cancelamento de audiência. A gente vê que isso pode ser feito com muita facilidade pelo cartório, por e-mail, sabe? Não precisa gastar papel, trabalho do escrivão, trabalho do oficial com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente está vendo muitas facilidades e muitos atalhos que a gente pode tomar a partir de agora. Isso, e aí esses atalhos e essas questões, aí eu já vou engatar aqui para a gente, já deu 40, passa rápido, gente. Passa rápido. Tem esgotei o negócio aqui, pô. Tem a Divina Comédia para ler agora. Mas essa questão do que a gente estava falando, dessa pressão, né? Aí o Cláudio Reisen comentou aqui que em Lages parece que a central está com 2.500 mandados, né, represados. Então, assim, deve ser, em comarca, os Lages é uma comarca grande. Mas aí o que acontece? Esse protocolo que a gente está cobrando desde o começo não é só para comprar máscara, mas é como é que vai ser o retorno do trabalho, quantos mandados os oficiais vão receber, quantos mandados a vara vai cumprir, vai expedir. Então, assim, aí a Adri Ballerino colocou, e aí o tribunal vai esquecer da pandemia e a corregedoria vem cobrar os processos parados há tanto tempo, mas estava parado por causa da pandemia, sabe? Os mandados não foram cumpridos por causa da pandemia. Então, assim, o protocolo e aí que a gente fala do poder de Estado com gente qualificada para fazer isso, esse protocolo de retorno, o tribunal como administração de um poder e, digamos, empregador, entre aspas, de uma série de funcionários, é ele que tem que dizer. Não é o chefe do cartório, ou o diretor do foro, ou o próprio oficial de justiça que tem que ver quanto que eu vou fazer, quanto que eu não vou fazer. É o tribunal que tem que dizer. E é isso que a gente está cobrando. Então, porque a gente tem percebido do tribunal, não, mas é que o retorno do trabalho a gente vai ver, vai ser aos poucos, né? Então, assim, a gente está mandando pouca máscara, porque vai ter pouca gente no fórum, mas não é essa a questão. É muito mais complexo do que isso, e a gente está percebendo que o tribunal vai, ou quer, esperar voltar, e aí vai ser aquela coisa, cada lugar vai ser de um jeito, aí vem um assédio moral, a gente sabe que tem juiz que é bacana, que compreende, mas a gente sabe que tem juiz que não compreende, que não quer nem saber, vai tocar o favor. A falta de posicionamento do tribunal nos coloca sempre em posições muito difíceis, às vezes, né? Sabe que... Deixar o diretor do foro, né? Tem muito eu chamo de mania, né? Esse negócio de, não, fica ao arbítrio, né? Ou da gestão... Sempre lavando as mãos, né? Nunca querendo tomar uma decisão e empurrando a batata quente para o próximo, né? Assim como empurram para o oficial de justiça, o tribunal lá em cima vai mandando a batata quente, para não se incomodar, para não se posicionar. Exatamente. Isso... E com certeza, posso só intervir um pouquinho, Neto, aí nesse... na verdade, aí no retorno gradual, né? Eu falei com vários oficiais aí nos últimos 3 dias hoje, inclusive de outras comarcas, né? E o grande medo é esse, o retorno. O pessoal acha que... E acho que pode acontecer isso mesmo. A gente vai ter que tomar algumas medidas para que isso não ocorra. E eu estava dando uma olhada na resolução 322 do CNJ, de 1º de junho agora, e ela, claro, estabelece linhas gerais para retomada, dando autonomia para os tribunais organizarem as regras desse retorno. E mais interessante, é evidente que a gente vai ter que esmiuçar aquilo em cada tribunal, evidentemente. Mas acho interessante quando divide em 3 etapas aquela retomada. Não sei se deu uma lida a fundo, se vocês deram. Esse
preliminar, inclusive, né, de que pode demorar 6 meses até entrar na fase segunda. Esse retorno gradual ele tem que ser realmente muito gradual. E aí, pegando, eu acho que tem que esmiuçar isso e, em termos práticos, pontuais, ver aquilo que é importante e que vai manter a segurança do servidor como um todo, e especificamente no nosso caso, que estamos tratando do oficial de justiça, né? Então, eu vejo que, sinceramente, hoje, o retorno gradual teríamos que continuar o oficial de justiça da mesma forma como está, por um bom tempo. E vou dizer até quando, na minha opinião, deveria continuar. Até a decrescente da curva quase no seu ponto zero de contágio, né? Porque essa coisa, de repente, explode, a gente sabe disso. Então, aliás, a circular 76 da Corregedoria, ela disse, estabelece uma série de regras, tal. Aliás, o presidente do tribunal já falou dessa circular que a gente deve ter como base. Nós temos que cumprir exatamente igual como está ali. Não podemos nos distanciar daquilo enquanto a curva estiver, ainda que quase que achatando, mas ela tem que estar decrescendo. Isso a bem da segurança, sobretudo do oficialato, que é a linha de frente, né? E tem uma série de coisas, né? Mas você vai questionando aí que você começa a avançar. A gente já... o papo tá bom, a gente vai avançando, mas vamos lá. Então, até essa questão a gente já tem falado, e por isso que é importante esses relatos, no caso dos oficiais de justiça, é bacana aqui que daí o pessoal aqui nos comentários vai colocando também, né, o seu ponto de vista, e tem gente falando, a intimação por telefone, por exemplo, também não é tão ágil, não é tão fácil assim, né, porque fica ligando, aí a mesma coisa que o telefone, às vezes, que tem no mandado, o endereço que não aí tem que ficar procurando, enfim, também... Porque também já tem... O tribunal, não, só fazendo um adendo, o tribunal regulamentou, ok, intimações por WhatsApp, mas já teve caso de advogado, oficial que fez por WhatsApp, e advogado questionando a validade. E aí, assim, eu preciso daí que o tribunal venha e que valide, né? Não, o advogado. Nós autorizamos, está falando, mas nessa, o que o tribunal faz? Ele se isenta. É o que ele mais faz, né? E fica a gente se estapeando aqui. E aí, afinal, ele não pode... Desculpa o discurso inflamado, mas é que mas depois de 20 anos, assim, olha... Tá louco, né? Mas é bom, sabe, que a gente... porque o que a gente está ouvindo aqui é o cotidiano, né? Então, tipo, é quem conhece esse cotidiano, né? E aí, se o tribunal escolher fechar os ouvidos, né, para não resolver os problemas, que são muitos, né? Agora... Na verdade, aí, falando especificamente da pandemia e das consequências, né, ele vai ter que abrir os olhos, né, os ouvidos mais na frente, né, para resolver os problemas justamente em decorrência dessa omissão, né, ou dessa postura, né, ou dessa coisa deficitária, digamos assim. Então, assim, essa questão da organização do trabalho é fundamental, e profissionais como oficiais de justiça, e aí eu incluo também os oficiais da infância que trabalham na rua e as assistentes sociais, né, que também estão lá, são peças-chave desse processo, né, pelo contato que tem com a população, né, e é mais risco para o servidor, né, e ele também pode ser uma espécie, imagina o fórum ou os servidores do judiciário ser um foco de transmissão, porque ficam girando, sabe, tipo, circulando muito. Isso é extremamente grave, né? Mas é isso, eu queria passar para a gente, porque a gente já avançou bastante aqui no tempo, e eu queria fazer, aí pode emendar em algum comentário complementar, mas já pensando nessa organização, aí a gente debateu um pouco antes também, né? Essa questão da valorização do servidor dentro de uma proposta da database que a gente já apresentou para o tribunal, né? E a gente quer chamar o tribunal para o diálogo, a gente quer debater, né, essas questões, né, a proposta de reivindicação da categoria não é um documento, não é um processo administrativo que tem que ficar andando de um setor para o outro, é um documento político para a gente sentar e debater questões que podem avançar, outras que não podem, onde é que a gente pode, né, abrir mão aqui para ganhar ali, tipo, é um processo de negociação, e é isso que a gente quer fazer com o tribunal, né, e aí eu queria perguntar de vocês dois, dentro da perspectiva dos oficiais,
essa questão, né, da organização do trabalho e a valorização dos servidores dentro de uma proposta de database, né, de campanha salarial. A database, no primeiro momento, quando a gente começou a conversar sobre isso, ouvindo também as lives e tal, evidentemente que o assunto é delicado, né? A primeira coisa que vem, um assunto muito sensível, porque a gente trata de um assunto que envolve pecúnia, que vai refletir exatamente em todo servidor, na sua qualidade de trabalho, evidentemente, mas no momento em que muitos estão perdendo o seu emprego, perdendo sua fonte de renda, tal. Isso, no primeiro momento, eu fiquei, sabe, contemporizando isso. Mas aí eu fiquei pensando, mas peraí, nós temos, eu vou falar até, nós somos solidários, somos oficiais, com todos os servidores, a gente sabe que os servidores agora passaram a ter gastos, né, com internet, com energia elétrica, com uma série de coisas, que alguém tem que pagar, porque quem está pagando é o servidor. Somos solidários com isso. Então, eu acho que, em relação não estar melindrado de falar sobre isso, eu fiquei pensando naquele anúncio lá do pagamento de férias aos magistrados. Né? Uhum. Isso foi público, a gente pode falar. Cara, se eu falar em database para mim, que sou servidora, é indelicado, mas esse anúncio aí é indelicado também? Não sei se é, mas a gente começa a comparar as coisas. Então, trazendo especificamente para o oficial de justiça, o que eu penso? A database tem uma coisa muito sui generis para nós. Ela impacta diretamente na nossa gratificação de diligência, que está, no mínimo, há 7 anos atrasada e deficiente no seu valor pecuniário. Digo isso porque isso foi corroborado com o Tribunal de Justiça, do CNJ, em Brasília, em 2013, por conta da Resolução 53, que determina que os tribunais achem uma forma de custeio para pagar a assistência judiciária. O tribunal, lá em audiência, disse, está no termo de ato, né, de audiência, de que o oficial de justiça realmente, sua gratificação está defasada. De modo que, nos últimos 7 anos, o único reajuste que nós tivemos foi em razão da database, sendo que em alguns anos foi escalonado, como a gente muito bem sabe, no pós-greve, né? Depois tal. Então, eu acho que a gente pode até pensar, agora, talvez não seja um bom momento, a arrecadação, o servidor, está todo mundo impactado na questão da economia, com essa crise do coronavírus. Eu concordo com isso. Mas a gente não pode deixar totalmente de lado essa questão da database. E por oficial de justiça é fundamental, porque vou dizer uma coisa para fechar o raciocínio. Eu não vejo outra categoria que em várias comarcas, paga para trabalhar. E digo mais, o oficial só não sente muito isso por causa do nível superior, porque ele tem um salário que não é mau e ele vai lá e lança a mão para cumprir as determinações que não são pagas pelo tribunal. E digo mais ainda, só para encerrar, que eu tinha esquecido, nós temos cerca de 80% dos mandados que são distribuídos nesse estado inteiro que não tem custas, incluindo o estado especial, assistência judiciária gratuita, crimes, e a gratificação não abarca tudo isso. Não vou nem falar da tabela de custas, tá? Isso é para um outro programa. Mas que é importantíssima a questão da database, sim, e nós não podemos, com essa enxurrada de mandados que vou vir, nós vamos pagar muito mais para trabalhar. Em algumas comarcas, eu tenho até pena já de ver o pessoal. Aqui na capital, em algumas regiões, chove mandado, e a pressão dos cartórios, sabe? O negócio é triste. Então, nós temos que tratar esse assunto, sim, que não é aumento salarial, é reposição de perda, e o nosso caso vai ser maior. Eu entendo assim. É isso. Beleza. Maria. É contigo, Bom, Maria. Eu vou dar uma resposta mais geral, mais emocional. Tua pergunta fala da valorização, né, da nossa campanha salarial em relação à database, né? Aí eu comecei a ler a pergunta, comecei a pensar a valorização do servidor, mas que valorização do servidor por parte do tribunal? Eu, inclusive, te procurei, né, tu disse que eu não tinha entendido. Tu quer saber qual é a valorização do tribunal? Eu perguntei para ti. Em relação ao servidor? Eu não estou entendendo a tua pergunta, eu disse. O tribunal não tem valorização nenhuma em relação ao servidor. O tribunal só tem resistência em relação a qualquer medida que a gente queira fazer para melhorar.
a nossa valorização, ela tem que ser em relação ao sindicato, na minha opinião, porque só valorizando o sindicato, que é a única pessoa, a única entidade que eu vejo que realmente luta por alguma coisa para nosso benefício, é só valorizando o sindicato que a gente vai fazer com que as nossas reivindicações tenham valor perante o tribunal. Porque eu não posso esperar valorização nenhuma do tribunal. Essa fala mesmo que o Joel acabou de falar, né, que houve um pagamento aí retroativo de férias para juiz, né, algo assim que aconteceu. Então, referida à compra de férias. Não o pagamento, então, mas comprou e está gerando o juro. Pois é. Então, assim, estamos na pandemia, e numa semana a gente recebe a notícia de que, por exemplo, foram demitidos vários terceirizados e servidores que trabalhavam há 20 anos, o mesmo tempo que eu, no fórum, e na outra semana a gente recebe essa notícia aí, que foi... Então, qual que é a valorização que a gente pode pensar que o tribunal dá para o servidor? Cara, eu me sinto desvalorizada pra caramba. Né? Eu acho que o servidor tem uma baixa autoestima muito grande, porque a nossa própria instituição faz esse tipo de atitude arbitrária reiteradamente. A gente está ali no olho do furacão e a gente fica assistindo isso. Pô, eu me sinto desvalorizada pra caramba. Então, na minha opinião, quando eu ouvi essa pergunta, o que me veio foi o que eu tenho que valorizar é o sindicato e as pessoas que realmente estão lutando por alguma coisa pela gente, porque do tribunal eu não posso esperar nada. Né? Não, excelente, as duas colocações, né? E aí, fazendo um adendo às duas colocações, dentro de um ambiente macro, onde a gente tem uma desvalorização, um trabalho de desvalorização do serviço público em modo geral, é nossa obrigação, enquanto servidores, defender esse serviço público, o nosso e os demais, né, SUS, né, que hoje também estão sofrendo bastante, porque se está aproveitando o momento para agir e para fazer coisas que já estavam no projeto, e é isso que a gente está tentando mostrar para a categoria, que não é feio, ou como o Joel comentou, que, né, no primeiro momento ele ficou meio receoso e tal, não é feio você lutar por valorização, não é feio, sabe? E muito pelo contrário, ele diz muito sobre o nosso entendimento de Estado, do que a gente entende como, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária e tal, né? Então, e essa notícia da venda das férias, e aí o tribunal quer ficar brabinho com o sindicato, porque a gente deu publicidade, é isso. Aí né? Tipo, a gente recebe uma resolução que vai congelar os gastos, triênio, promoção, não sei o quê. A gente vai lá e bate. Aí quer colocar a repercussão negativa em cima do sindicato, que divulgou essa notícia? Isso a gente falou para a presidência. Quem tem que se explicar não somos nós, quem tem que se explicar são vocês. Né? Então, assim, é importante que o servidor entenda essa necessidade agora, né? Tendo essa visão de que, sim, a gente tem que brigar pela questão da database. E como já falou, não vai ser pago agora, beleza, mas vamos reconhecer o valor. Não vai ser pago agora. Né? Tipo, não, vamos pagar em dezembro, vamos pagar em janeiro, vamos pagar em 2 vezes, não tem problema. Vamos negociar, e é isso que a gente está chamando. Vamos negociar. Agora, tem que reconhecer os direitos, né? Então, a nossa lógica é sem nenhum direito a menos, porque já estamos numa fase que não está muito boa, né, de resistência, resistindo bastante, e que o servidor venha, aí que a Maria colocou bem colocado, assim, né, tipo, fez uma boa colocação no sentido de que através da entidade sozinha a gente não vai conseguir. Não vai ter o Joel ali na frente do tribunal levantando a bandeira que vai conseguir, não vai. Tipo, é no coletivo, é junto que a gente vai conseguir. E só complementando mais um pouquinho, né? Temos um tempinho ainda? Rápido, né? Rapidinho, vamos lá. Rápido. A gente vai perceber muito agora, eu falo do oficialato especificamente, na retomada, com um grande volume de mandados, porque a gente está com uma defasagem muito grande, como eu falei, da gratificação de diligência. E há quem diga, que possa dizer que, mas vocês agora fizeram poucos mandados. Só que essa gratificação ela já está defasada há muito tempo. O tribunal, em 2018, só mais um dado, na própria página do tribunal, ele gastou 355% a mais que os outros tribunais no mesmo porte com assistência judiciária gratuita.
E eu sei que muito oficial pagou o seu salário para isso. Nada contra a assistência judiciária, eu acho que a prestação judicial a quem tem direito e merece tem que ser concedida. Mas não está certo é que isso recaia sobre o bolso de um servidor ou de uma categoria. Né? Só para deixar... E uma coisa importante na retomada é a questão do grupo de risco. Praticamente todas as comarcas vão ficar com menos oficiais, porque, pela própria portaria do CNJ, terão que ser mantidos o pessoal em grupo de risco, e outros poderão se juntar a eles. Vamos ter menos oficial, menos mão de obra, muito mais mandados, muito menos dinheiro na gratificação de diligência para absorver esse impacto financeiro que vai ocorrer. É só esse experimento aí. Não, beleza. E aí o presidente do tribunal sempre ele gosta de falar muito do novo normal, né? O tribunal tem que construir esse novo normal, não é? Não pode deixar no colo, seja do oficial, ou seja dos servidores, no colo esse novo normal. Gente, é isso. Então a gente fecha aqui uma discussão gostosa e o tempo passa rápido. Obrigado, tá? Então, assim, deixando um recado final, né, hora da gente, né, defender o serviço público, né, e buscar uma melhor organização do nosso trabalho, na nossa valorização, né, enquanto servidores públicos, né, nós lutamos por uma igualdade, né, seja na melhoria das condições de vida do trabalhador e nos serviços públicos que são essenciais para isso. E, para finalizar, como a gente sempre faz, as dicas, né? A gente sempre pede para o pessoal dar uma dica. E aí eu vou pedir aí, Maria, qual que é a tua dica de hoje? A minha dica, bom, como tu falou no começo que eu sou uma devoradora de livros, eu vou dar a dica, então, de 2 livros que eu pensei, estou vindo aqui na minha estante. Eu vou falar de um, que o outro eu não estou achando aqui. Eu vou falar de 2 livros, um eu tenho para mostrar. São 2 livros, esse tema está sendo bem em voga, né, atualmente, que é o racismo, mas é um assunto que já me interessa e eu já leio bastante sobre ele há algum tempo. Então, eu acho que, assim, um dos primeiros livros que a gente pode começar é esse aqui, Um Defeito de Cor. Vou anotar, esse livro é sensacional. Vocês podem procurar no Google todas as resenhas, todas as avaliações com eles. Não tem nenhuma que vai falar que ele é menos do que sensacional. Ele deveria ser obrigatório em currículo escolar, porque ele é uma aula de história do Brasil, né? E inclui os negros e conta a escravidão como ela de fato foi. Então, vou ficar com esse. Acho que essa é uma dica bastante válida. Debate fundamental que a gente quer trazer de uma vez por todas para o sindicato, assim, super importante. Legal. Bom, a minha dica, ela se divide em 2, tá? Primeiro seria um convite, uma proposta, de convidar todo mundo a fazer realmente uma grande reflexão sobre esse momento. Porque se fala muito do novo normal, e eu tenho percebido, infelizmente, um normal de sempre, o antigo normal, né? Eu acho que se a gente extrair as lições desse momento que a gente está vivendo no país e no mundo, a gente vai realmente assimilar alguns comportamentos que possam fazer a diferença no futuro, que vão transformar a gente como pessoas e até como profissionais, principalmente como até melhores administradores, jogando a bola lá para o Tribunal de Justiça, né? E acho que nessa pandemia eu me apoiei muito na música, que é uma coisa que eu amo de paixão, né? E eu sugiro que ouçam a música do Lenine, que eu acho uma música perfeita, uma canção maravilhosa, chamada Paciência. Tem uma letra linda, uma harmonia maravilhosa, é tudo de bom. É a minha dica. Reflitam sobre a letra daquela música também. É isso aí. Muito bom, muito bom. Depois a gente vai colocar aqui nos comentários, né, as dicas, escrever. Sim. O link da música e tal, a gente coloca aqui nos comentários. A minha a minha dica, e para quem me conhece sabe que eu gosto muito de filme, né? O nome do filme em português é A Odisseia dos Tontos, é um filme argentino, com o Ricardo Darín, e ele trata da crise na Argentina de 2011. 2011 não, 2001, no começo dos anos 2000, que deu uma quebradeira geral na Argentina, de poupança e das contas e tal, nos bancos, e é um grupo numa pequena cidade que quer formar uma cooperativa.
E aí, enfim, aí eu não vou contar, né, não dá spoiler, mas é sensacional. E o melhor é que ele traz uma mensagem de esperança, sabe? Então, é uma dica que eu dou aí para todo mundo assistir. É a Odisseia dos Tontos. A Odisseia dos Tontos. Eu anotei, Neto. Vamos atrás dos dois. Também quero assistir. É com o Ricardo Darín, enfim, é o meu ator favorito. Então, ele é difícil ser outro, né? O filme argentino. É o filme dele. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer muitíssimo mais uma vez a Maria e o Joel pelo papo, pela conversa. Foi muito gostoso, muito bom, muito foi um prazer. Gostoso, né? Com certeza. E deixar uma mensagem final aqui que, né, o Sinjusc, respeitando, né, a missão como sindicato, a gente ressalta muito o nosso compromisso com as bandeiras antifascista, antirracista e antimachista, porque são lutas norteadoras de um tipo de sociedade que a gente não conheceu. É verdade, Neto. Mas que a gente talvez um dia vá conhecer, mas a gente vai ter que lutar por essa sociedade. Uma sociedade que não mata... desculpa, gente. Não, que é isso, mas o momento é profundo mesmo, o tema é profundo, né? E aquela situação que eu já falei alguns dias, alma não tem cor, né? A gente não nasce odiando, a gente aprende isso. Então vamos aprender a amar e respeitar um pouco mais, né? Essas diferenças são tudo secundárias, são picuinhas. Muito bom. Temos as nossas diferenças, mas eu acho que as nossas dificuldades são iguais como os servidores e elas são muito mais importantes do que as nossas diferenças. E quem te acompanha, Neto, quem te conhece um pouco, sabe que esse choro foi sincero e a gente sabe da tua luta. E eu acredito muito no sindicato, tanto é que eu estou aqui, não sou de aparecer, e quero dar toda a força e o que eu puder fazer para que o meu sindicato seja antifascista, antirracista, para que levante essas bandeiras, eu vou estar sempre apoiando. Que bom. É isso, gente. Obrigado, Neto. Obrigado, Maria. Prazer. Obrigada, Joel. Prazer. Valeu. Tudo bom. Tchau. Tchau.